Continuando o nosso processo de deploy, eu peguei aquele arquivo de resposta que eu construí na primeira etapa desse vídeo, lá na parte 1, e coloquei esse arquivo dentro de um drive removível, dentro de uma máquina virtual. Tá? Então, essa máquina que está iniciando aqui agora é uma máquina virtual que eu montei nessa máquina virtual. Deixa eu só chegar um pouquinho para baixo, para a área que está sendo filmada, só para vocês verem. Aqui em mídia, eu montei nessa máquina virtual o ISO do DVD original e um disquete, uma imagem de disquete que tem aquele arquivo de resposta dentro desse arquivo, dentro dessa máquina virtual. Então, voltando a maximizar aqui, olha que durante o processo de instalação ele não me perguntou nada. Ele estava iniciando a máquina, ele não me perguntou qual é a linguagem que eu vou usar durante o processo de instalação, ele não me perguntou layout de teclado, ele não me mostrou o contrato do Windows lá, a parte de licenciamento, e pediu para eu concordar com isso, não me perguntou sobre particionamento dos meus discos. Simplesmente ele configurou essa máquina, ele iniciou automaticamente o processo de instalação, sem me perguntar absolutamente nada. Do jeito que está aqui, se você quiser rever o seu arquivo de resposta do jeito que ele foi montado, você consegue refazer esse cara apertando Shift F10. A partir do Shift F10, ele abre um prompt do DOS. Se eu quiser, eu abro aqui o meu drive de disquete, que é o que está montado, e aquele arquivo de resposta que eu criei está aqui dentro, é o autounattend.xml. Se eu quiser, eu abro o Notepad e edito esse cara. Aquele arquivo de resposta, eu tenho toda aquela configuração que a gente fez, ele montou nesse arquivo de resposta. Inclusive, vai criar o usuário Cláudio Costa, vai colocar no grupo Administrators, a parte de instalação das features, ele vai instalar o Telnet Client, a parte de especialização da máquina, vai definir o nome da máquina como Compilab, vai colocar a máquina em um grupo de trabalho chamado Test Image, ou seja, ele vai montar aquela configuração dentro de um arquivo texto que eu posso inclusive ler esse arquivo texto durante o processo de instalação. Deixa eu fechar isso aqui, fechar o meu prompt e deixar ele disparar o processo. Isso deve demorar aqui alguns minutos. Esse processo de montar arquivo de resposta, ele é um processo que lá dentro do Windows, sim, a gente viu que tem milhares e milhares de configuração. As configurações lá nem sempre são muito amistosas, como você pode ter visto. Então, às vezes, achar exatamente a configuração que a gente quer é meio complicado. E mesmo quando a gente acha, encontrar exatamente como que vai definir aquele parâmetro também pode ser um trabalho um pouco mais difícil de ser executado. Arquivo de resposta, quando a gente constrói, é um cara que a gente testa exaustivamente. Então, faz algumas configurações, inicia a máquina, vê se foi feito o processo automático do jeito que você queria, se perguntou alguma coisa, veja se é algo que você poderia ter respondido automaticamente ou não, se você realmente quer que ele pergunte aquela informação. Ou se a informação que você digitou está correto. Então, por exemplo, aquele time zone que eu digitei lá e eu coloquei o time zone de Brasília. Se eu digitar uma descrição que não existe no time zone, ele vai dar erro ali. Eu poderia aceitar, o Windows sim aceita qualquer coisa. É um arquivo texto. Na hora que ele vai ler o arquivo texto e realmente fazer a configuração, se aquele time zone não está correto, ele dá um erro e fala, não foi possível colocar aquele time zone, ou não encontrei esse time zone que foi escrito. Neste caso, a gente para o processo de instalação, volta para o Windows Sim, ou abre o arquivo de resposta num Notepad, igual eu acabei de fazer, corrige o arquivo de resposta e começa de novo o processo de teste. Você vai testar até que todo o processo de automação tenha sido executado e tenha funcionado do jeito que você quer. Ele terminou o processo de instalação, agora vai reiniciar a máquina. Então, minha primeira etapa funcionou. Ele não me perguntou absolutamente nada. Vamos ver a segunda etapa.
A primeira vez que eu fiz esse arquivo de resposta, eu habilitei, eu acho que até eu tinha feito isso já naquele vídeo, que é a primeira parte desse vídeo, eu tinha habilitado o .NET Framework. O .NET Framework, nesse caso, ele dá erro para fazer essa instalação. O .NET Framework 3, porque ele precisa fazer um update para conseguir fazer o deploy do .NET e não consegue. Aí ele deu um erro, eu voltei e tirei o .NET 3 para fazer a instalação automática, deixei só o Telnet Client. Deixa ele continuar agora. Ele terminou de instalar o Windows, reiniciou a máquina e agora entra no processo do Out of Box Experience, que é aquele mini setup de quando a máquina acabou de ser instalada. Dessa vez, propositalmente, eu não vou fazer corte no vídeo, só para a gente ver o processo de instalação todo. Getting Device Ready, ele está reconhecendo o hardware da máquina, fazendo a instalação dos drivers plug and play, dos drivers que já são nativos do Windows, para já funcionar placa de rede, portas de comunicação, barramento de processador, socket das placas-mães, então da placa-mãe virtual. Então ele está fazendo a instalação do hardware básico da máquina. Como eu estou rodando dentro de Hyper-V, os drivers do sistema operacional em si da máquina virtual já são nativos dentro do próprio Windows. Ele já vem instalado com um Integration Service. Mas dependendo da máquina que você está instalando, nesse momento ele está reconhecendo o driver. Se você precisa que, neste momento, ele já reconheça algum driver específico, alguma placa de rede que não é nativa do Windows, naquele arquivo install.win de dentro do DVD, a gente consegue inserir drivers ali dentro. É uma forma. Outra forma, durante o próprio processo de instalação de instalação do arquivo de resposta, você consegue adicionar depois do Windows carregado, depois do Windows instalado, você consegue fazer a instalação de driver naquela parte de packages ali embaixo. Ou mesmo fazer uma instalação manual a partir de uma linha de comando. A gente tem um monte de opções diferentes de configuração que a gente pode executar. Ele terminou de fazer a instalação dos drivers e está agora reiniciando a máquina. Você viu que ele deu um boot ali rápido e está iniciando novamente o Windows. Esse é um processo normal da instalação do Windows como um todo. Beleza? Ó. Aqui já é a parte do Out of Box Experience. Isso aqui é uma configuração que ele está me perguntando como é que eu quero definir. Isso aqui já é algo que eu poderia ter respondido isso. Eu poderia ter encontrado essa configuração e ter respondido isso para que ele não me perguntasse. Só mandei ele usar as configurações Express e ele passou batido. Ele não me fez a pergunta ainda, pelo menos, de nome de usuário ou senha, nem nada disso. Então, não me perguntou mais nada e carregou. Olha que já tem um usuário criado, que é aquele usuário Cláudio Costa. Vou logar com aquela senha que eu defini durante o processo de instalação. Então ele já criou um usuário para mim, apesar de ser um usuário novo, então é um usuário que ele vai criar o perfil agora, mas a conta já foi criada. Então meu Windows foi carregado. Aqui dentro, vamos dar uma olhada nas configurações que ele fez para a gente ver o que funcionou do nosso arquivo de configuração. Então vamos gerenciar aqui esse cara.
Local users. Criou o usuário Cláudio com display name Cláudio Costa. O usuário administrator ele está desativado, esse é padrão da instalação. O usuário Cláudio Costa faz parte do grupo administrators, que é mais ou menos o que a gente tinha visto mesmo. Vamos olhar o painel de controle. Programs and features. Windows features on or off. Que eu pedi para ele instalar o Telnet Client. Telnet Client está instalado com sucesso. Vamos ver o nome do grupo de trabalho que ele colocou a máquina. Então ele colocou a máquina no CompLab, que é o que eu tinha montado. Quer dizer, o nome da máquina é CompLab, colocou no grupo de trabalho Test Image, ou seja, fez toda a instalação do sistema operacional e a configuração básica dele do jeito que eu quero. Então, por este processo, eu poderia já ter configurado um monte de coisa dentro do Windows. Então, você viu as ferramentas que a gente precisa para construir esse arquivo de resposta e brincar com isso. Pegue agora e aproveita para construir o seu arquivo de resposta colocando as definições que você acha interessante para o seu ambiente. Falou, até a próxima.